galera, TV Palmeiras Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Ele falou isso ao vivo. Gomes abre o jogo no Palmeiras e fala pela primeira vez após proposta do futebol árabe. O Palmeiras empatou 100 gols contra o Deportivo Pereira e confirmou a sua vaga às semifinais da Libertadores, fazem que encara o Boca Juniors. Após a partida, o técnico Abel Ferreira e o zagueiro e capitão Gustavo Gomes falaram com os jornalistas sobre diversos assuntos. Com relação ao paraguaio, um tema em alta e que todos queriam saber era sobre a proposta do Al Ittihad, da Arábia Saudita, país que está contratando grandes estrelas do futebol mundial. Em entrevista à ESPN, Gustavo Gomes abriu o jogo e falou sobre o seu futuro no Palmeiras. Sou grato, né? A gente trabalha, não tem que mudar a postura. A gente não controla muita coisa, tem um contrato assinado. Meu foco está no Palmeiras sempre. É trabalhar, dar o meu melhor porque é o que devo aos meus companheiros e meu treinador. Acima de tudo está o Palmeiras, sempre. Jogadores e diretoria são passageiros, mas temos compromisso grande com o grupo e acho que temos muitas coisas boas por vir ainda, disse Gomes. Vale destacar que Gomes renovou seu contrato com o Palmeiras recentemente até o final de 2026. Um dos líderes do elenco e querido pela torcida, o paraguaio se tornou o estrangeiro com mais jogos pelo time. Na sua trajetória pelo Verdão, até o momento, foram 2 Libertadores, 2020 e 2021, 2 brasileiros, 2018, 2022, 3 paulistas, 2020 e 2022, 2023, uma Copa do Brasil, 2020, uma Supercopa do Brasil, 2023, e uma Recopa Sul-Americana, 2022 conquistadas. Mais de 70 milhões de reais na mesa, Shakhtar pesa a mão em nova proposta por Kevin e decisão do Palmeiras é imediata. O Palmeiras empatou 100 gols com o Deportivo Pereira nesta quarta-feira 30, e avançou pela 4ª vez consecutiva à semifinal da Comebol Libertadores, 4-0 no placar agregado, feito até então só alcançado pelo Santos de Pelé. Em busca do tetra, o Verdão encara agora o Boca Juniors na sequência do mata-mata. Endrick chamou a atenção da torcida por sair do banco de reservas e protagonizar a expulsão do zagueiro Quintero. Já no fim da partida, os torcedores alviverdes viram outro xodó entrar em campo. Trata-se do atacante Kevin, que substituiu Flaco Lopes já nos minutos finais. Acontece que nesta quinta-feira 31, o nome do jogador de 20 anos veio à tona por outro motivo. O Shakhtar Donetsk fez uma nova investida para tirar o jovem atleta do palestra. O ponta é tratado como uma joia na academia, visto da mesma forma pela torcida palmeirense. De acordo com o GE, o clube ucraniano ofereceu 10 milhões de euros, 53 milhões de reais na cotação atual, por 70% dos direitos econômicos de Kevin. Se cumprisse algumas metas, a promessa da academia de futebol ainda poderia render aos cofres do Palmeiras mais 4 milhões de euros, 21 milhões de reais na cotação atual, chegando a um total de 75 milhões de reais em valores envolvidos na negociação. Mas a diretoria alviverde recusou a proposta. Recentemente o Shakhtar já tinha feito outra investida, 5 milhões de euros, 26,1 milhões de reais na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos do atleta. Kevin disputou o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira e no início do ano foi eleito o craque da Copa Ação de Futebol Juniores. Ele teve o seu contrato estendido recentemente, até 2026. Não é só Gustavo Gomes. Atacante do Palmeiras recebe oferta de clube do futebol europeu por atacante. O Palmeiras segue atento ao mercado da bola e pode acertar a contratação de um atacante para o futebol europeu. A equipe vem fazendo mais uma boa temporada, bastante focada para conseguir o título da Libertadores. Nesta quarta-feira 30, o Verdão concluiu a sua classificação para as semifinais da competição internacional após empatar em 0-0. O time paulista contava com larga vantagem, já que venceu o Deportivo Pereira por 4-0 no jogo de ida. Por outro lado, a diretoria segue atenta ao mercado da bola e estuda a contratação de novos jogadores. Porém, outros atletas podem acabar saindo e um deles chamou atenção no futebol europeu. De acordo com as informações divulgadas pelo jornalista Diogo Firmino, o Palmeiras deverá receber uma proposta oficial de um clube da Espanha pelo atacante Kevin, de apenas 20 anos de idade. No entanto, a transferência por empréstimo não deve ser aceita. Isso porque o atacante Dudu acabou se lesionando em uma partida e irá desfalcar a equipe por um longo tempo. Em suma, Kevin é uma das grandes promessas do Palmeiras e já marca presença no time principal mesmo com pouca idade. Edinson Cavani elogia Palmeiras antes de jogo decisivo pela Libertadores. O Palmeiras e o Boca Juniors se enfrentarão pela 4ª vez em duelos eliminatórios na Copa Libertadores. Nas 3 vezes anteriores, o time argentino conseguiu eliminar o Palmeiras da competição. Para o confronto decisivo, o Boca Juniors conta com o reforço do centroavante uruguaio Edinson Cavani, que expressou suas expectativas para o jogo e reconheceu a força do Palmeiras na competição. O Palmeiras é um rival que tem experiência nesta competição, igual nós do Boca temos. Creio que vai ser uma semifinal bonita de jogar.
Daremos o nosso máximo para que possamos conseguir passar a essa final que todos nós queremos, disse. Com histórico equilibrado, ambos os times já conquistaram 2 vitórias cada em confrontos diretos, além de 6 empates em 10 jogos na Libertadores. O Palmeiras busca sua primeira vitória sobre o Boca Juniors em duelos eliminatórios, enquanto o time argentino busca manter sua superioridade histórica. Além da Libertadores, o Palmeiras ainda enfrentará 3 partidas pelo Brasileirão antes dos jogos contra o Boca. As semifinais estão marcadas para as semanas dos dias 27 de setembro e 4 de outubro. No rival, Pedro pode trocar o Flamengo por outro gigante brasileiro, garante ex-jogador, minha fonte revelou. O artilheiro Pedro pode estar vivendo seus últimos dias como jogador do Flamengo. Isso porque após a vitória do Mengão contra o Atlético Mineiro, o camisa 9 se envolveu em discussão com um membro da comissão técnica. Na ocasião, Pablo Fernandes, preparador físico do Flamengo, se sentiu desrespeitado pelo atacante e aplicou um soco contra sua boca no vestiário. Após isso, o artilheiro flamenguista se dirigiu ao vestiário e registrou um boletim de ocorrência contra o argentino. Além disso, a situação serviu para alimentar os rumores de uma possível saída de Pedro, que estaria insatisfeito com a reserva no elenco do clube carioca. Inclusive, de acordo com o ex-jogador Amaral, o destino do camisa 9 pode ser outro grande clube do futebol brasileiro. Em uma publicação do Palmeiras, o ex-jogador do time palestrino comentou que recebeu a informação de que Pedro estaria em negociações para atuar no Verdão. Segundo Amaral, mais informações devem ser divulgadas na imprensa ao longo da próxima semana, com um acordo podendo acontecer em breve. Vale ressaltar que no início do ano, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, revelou que Leila Pereira chegou a sondar a situação do atleta. Na ocasião, o presidente do mais querido ressaltou que o artilheiro só deixaria o Mengão pelo valor de sua multa rescisória, atualmente fixada em 60 milhões de euros, 323 milhões de reais. Em 2023, mesmo tendo perdido espaço com Sampaoli, Pedro acumula 26 gols e 4 assistências em 37 partidas. E você, torcedor tricolor, o que acha da contratação de Pedro no São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.